Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e sejam novos aqui no canal, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho não a fazer resenhas, mas breves comentários sobre coisas que me interessam, né? Como literatura, histórias em quadrinhos, cinema e assuntos relacionados à cultura, etc. E dessa vez eu estou aqui para falar sobre uma das obras mais interessantes que foram publicadas esse ano aqui no Brasil. De fato, gibi há muito tempo deixou de ser digamos que uma expressão cultural popular. Em especial devido a essa transição, né, das mídias físicas para as mídias digitais, né, do analógico para o digital, do papel para, enfim, né, os arquivos digitais, e em especial também pelo aumento do custo do papel e dos insumos para a produção de livros e gibi. Então, de fato, gibis ou livros assim físicos são cada vez mais raros, e principalmente entre os adolescentes é uma coisa que faz pouco, entre aspas, parte, né, da vida dos jovens atualmente. Então, pois bem, eu me lembro que eu já tinha lido essa revista em particular, ou pelo menos o material que está contido nela. Se não me engano, em 2004, a editora Scala, eu acho que foi ela mesma, publicou um volume no formatinho, em papel jornal, né? A capa era um papel cartolinado, em traços de todas as histórias, né? Entre aspas, da Mixa, né? A Mulher Vampiro, que talvez seja, talvez não, é certamente a personagem mais famosa, né? Mais popular do gênio Eugênio Colonese, que é um cartunista brasileiro e trabalhou também muito tempo enfim, né, fazendo ilustrações para livros didáticos, etc, né? Mas ele ficou bastante popular devido à sua carreira como quadrinista, fazendo histórias de terror, e a mais importante das suas personagens é a Mixa, a Mulher Vampiro. E, repetindo, eu me lembro que eu acho que por volta de 2004 a editora Scala publicou um volume até grosso, né, com um compilado dessas histórias da Mixa. Eu comprei na época, mas certamente eu emprestei para algum colega, daquelas que todo mundo tem, né? Um colega para quem você empresta uma revista, um livro, e o cidadão não devolve. Eu acho que aconteceu isso com a Mixa. E, recentemente, né, saiu essa edição gigantesca aqui, né? Que eu vou mostrando aos poucos, que foi editado pelo Reginaldo Carlota, né? Que fez um trabalho particularmente interessante. Ele saiu nesse volume gigante, né? Mixa, né? A Mulher Vampiro, que é do Eugênio Colonese, edição definitiva, no caso é o volume 1. Terão mais 2 volumes e um quarto compilado com histórias diversas envolvendo a Mixa, que foram produzidas por outros artistas, né? Tentando fazer algum tipo de homenagem ou um resgate da personagem. E o curioso é que a Mixa é de 1967, meados de 1967, e ela antecede uma série de personagens vampirescas, né, que são recheadas de erotismo e com algumas pitadas até de pornografia. E a Mixa, como eu disse, né, do Eugênio Colonese, ela até antecipa personagens até mundialmente mais famosos, né, como a Barbarella, né, ou Barbarella não, menino, Vampirella, né, e outros. Inicialmente eu vou falar, entre aspas, de alguns erros, eu acho, aqui nesse trabalho editorial que me incomodaram um pouco, né? Porque assim, é um resgate importante, né? Porque, como eu disse, nós temos aqui, não sei se só aqui no Brasil, ou se é uma coisa generalizada, mas pouco contato, esse pouco hábito de resgatar, de rememorar esses clássicos da nossa produção cultural. E quando se trata de gibi, eu acho que isso meio que extrapola. E, assim, nesses últimos 2 ou 3 anos, várias editoras brasileiras fizeram esse trabalho de resgate, de compilação de obras clássicas dos gibis, né, dos quadrinhos nacionais. De autores como, por exemplo, Jaime Cortez, que tem esse aqui, por exemplo, Fronteiras do Além, que daqui a pouco eu vou reler para comentar sobre ele, né, que ele é português, mas ele viveu muito tempo aqui no Brasil. Aí temos, por exemplo, edições do Flávio Colim, como essa da editora Conrad, né, que é Histórias Gerais, por exemplo, que quase todos eles têm o mesmo formato, mas esse do Carlota ficou bem maior. Por exemplo, tem o Caraíba, que é também do Flávio Colim, tem várias
outros clássicos, digamos assim, do gibi nacional, que nesses últimos anos estão sendo revisitados, republicados, recompilados e trazendo à tona, entre aspas, essa noção de que o Brasil tem uma história, que é uma coisa que a gente deveria ter um pouco mais de tato, de cuidado e de preservação em relação a isso. Porque parece que no Brasil, cada geração tenta reinventar a roda e nós, enfim, perdemos esses laços culturais históricos com esses artistas de gerações anteriores. Aí, repetindo, nesses últimos 2 ou 3 anos, várias editoras no Brasil aproveitaram esse boom do interesse pelos gibis, essa retomada do interesse pelos gibis e tal, né? Estão recompilando, reeditando esses clássicos do gibi nacional, né? Autores repetindo, né? Como o Flávio Colim, o Jaime Cortez e agora o Eugênio Colonese, que eu acho que é importantíssimo. Agora, é bom que se destaque que o Eugênio Colonese é que ele abusa, né, de, entre aspas, do erotismo em alguns momentos. Não tem cenas, tem muitas cenas de sexo, não tem assim, cenas de sexo explícito, então assim, não é um gibi, mas mesmo assim eu diria que é um gibi proibido. Se você tem menos de 18 anos, ou se é uma pessoa que não gosta de cenas fortes, não leia aqui o trabalho do Eugênio Colonese, que ele é bem carregado de pitadas de erotismo, tem muitas cenas de nudez feminina, de, entre aspas, de violência, de importunamento sexual. Então, assim, não é uma leitura para todo mundo. Aí, repetindo, se você tiver menos de 18 anos, fique longe da Mirza, né? A mulher vampiro aqui do Eugênio Colonese. Enfim, ela é uma vampira, ela nasce lá na Cracóvia, provavelmente no século XIX, depois do Drácula, né? Essa é a vampira, entre aspas, mais poderosa e por algum motivo qualquer ela vem parar aqui em terras tupiniquins, né? E é uma série de aventuras envolvendo ela. São histórias curtas, todas elas são em preto e branco e envolvendo história... e são todas histórias envolvendo muito erotismo, violência e sadismo. Aí repetindo, se você é uma pessoa que não tem um estômago forte ou que não, enfim, né? E se você for menor de idade, fique longe da misa. Mas não tem nenhuma cena assim, de sexo explícito, mas mesmo assim tem muitas cenas de nudez feminina, né? De estupros ou de coisas do tipo. Então, é uma leitura proibida para determinadas faixas etárias. Eu gostei muito de ver, entre aspas, o Eugênio Colonese voltando a ser publicado e essa personagem dele, mas não só, talvez seja a personagem do quadrinho nacional mais conhecido, porque talvez você pense assim, tem o Menino Maluquinho, tem a Mônica, mas fica ali no universo infanto-juvenil, até infantil. E a Misa, por tocar em temas que são mais adultos, talvez ela tenha uma relevância maior, pelo menos deveria ter, né? E outros artistas poderiam até referenciar essa personagem, e talvez até em outras mídias, né? Não só no gibi. Aí realmente ele tem esse formato gigante, porque quando você vai comparar com os outros, que eu peguei aqui para mostrar, a Misa é um pouquinho maior, é maior do que essa que foi, que nem sei de que editora é essa, editora Desiderata, é maior do que esse volume que foi publicado pela Conrad, né, do Flávio Colim, e é maior até do que esse da Pipoca e Nanquim, que lançou um compilado de histórias de terror do Jaime Cortez. Quer dizer, tem um volume bem significativo. Todas as histórias são compiladas aqui, são em preto e branco, né? Tem vários textos introdutórios que são muito interessantes, assim, porque assim, de fato, é difícil você encontrar material de referência sobre esses clássicos do quadrinho nacional. E pelo que deu para entender, nos próximos volumes, o Carlota vai fazer a mesma coisa, vai encher o livro, o gibi de textos complementares para que você, leitor que não conhecia a Mirza, no caso não é o meu caso, já tenha lido bastante, já tenha lido tudo dela, mas enfim, para você que ainda não conhecia a Mirza ou Colonese, seja introduzido aqui a obra do mestre, né? Tem alguns textos introdutórios, deixa eu pegar aqui, mostrar um pouco do trabalho, né? Nem todas as cenas dá para mostrar aqui, né? Como se você for menor de idade, enfim, né? Leia com cuidado aqui o Mirza. E é um desenho fantástico, todo ele em preto e branco, né? Como eu disse. E são uma compilada aqui de momentos finais da carreira do Colonese, né? Porque o Carlota, teve uma sacada assim, editorial que eu achei muito interessante, porque
pelo que eu entendi, nas primeiras histórias da Misa, o Colonese ele não faz uma apresentação da história, das origens da Misa, né? Viu que cada história, ela tem assim, as histórias envolvendo a Misa tem um caráter assim episódico, você não precisa ler as histórias anteriormente publicadas para compreender quem é a personagem, mas ele resolveu meio que começar pelo final da carreira da Misa, né, do Colonese, porque justamente aqui, nessas histórias que ele reuniu, né, que foram publicadas dos anos 80 para cá, tem entre aspas a origem da Misa, né, como ela surgiu, quem é do seu pai, suas irmãs, como é que ela se transformou numa vampira, etc. Né? Então, para o leitor iniciante, o Carlota teve essa ideia de começar aqui pelo final, né, da carreira da Misa. Eu achei bastante interessante isso, né, curioso. Agora, né, nem tudo são flores, né? Como eu comentei, porque realmente, por exemplo, eu não sou um daqueles colecionadores chatos que fica reclamando porque a revista tem uma dobra, amassou aqui, amassou ali. Não. Para mim, livro e gibi é para ler mesmo. Se você pegar pelo menos se alguém pegar algum livro me emprestado, vai ver que ele é todo amarelo, porque eu leio, quando eu gosto de um livro, de um gibi, eu leio aquilo ali 2, 3, 4, 5 vezes, então fica tudo, realmente, mais revistas, meus livros ficam todos amarelos, riscados, amassados. Eu levo o livro para ler na fila da padaria, na feira, no ponto de ônibus, no intervalo do trabalho, na hora do almoço. Então, meus livros, meus gibis ficam todos sujos, ficam todos amassados, porque eu ando com eles para cima e para baixo. Mas no caso da Misa, realmente, por exemplo, olha, só de eu pegar para ler, ele já quase fez um rasgo aqui embaixo, fez um rasgo aqui em cima. Eu acho que justamente devido ao tamanho da página. Aí realmente o material que foi usado para editar, ele talvez não suporta esse atrito, nesse movimento de ficar abrindo e fechando o livro. Eu acho que pelo próprio tamanho, né, da obra. No caso aqui desses textos introdutórios, tem alguns não, são uns 5 ou 6 erros que seriam corrigidos, assim, numa revisão um pouquinho mais atenta. Eu acho que na hora, sei lá, tem no ano de, aí junta ano de, aí sai juntos. Tem alguns momentos que aparece isso, tipo assim, seu marido, aí não tem a separação, aparece tudo junto. Aparece isso mais 5 ou 6 momentos aqui nos textos introdutórios, que 5 ou 6 vezes ou até mais. Aí é uma coisa que meio que atrapalha a leitura, porque como às vezes aqui os autores aqui desses textos introdutórios, eles estão citando cartunistas, roteiristas, donos de editoras. Aí se você for uma pessoa como eu, que não tem muito contato com essa área, você fica pensando, meu Deus, será que isso aqui é o nome de uma pessoa? Aí deixa a leitura um pouquinho truncada, que em alguns momentos eu fiquei assim meio sem saber se aquilo ali era um erro um erro de digitação que passou pelo corretor do texto, né, pela revisão ortográfica, ou se era o nome de alguma editora, ou de uma coisa assim, me incomodou um pouco. Aí depois na parte, entre aspas, do quadrinho propriamente dito, né? Porque como são revistas que foram publicadas há muito tempo, eu acho que a pessoa, quando foi fazer esse trabalho de reunir as páginas da revista, escanear e tratar, teve alguns momentos que eu vi um pequeno corte assim, nas laterais das páginas, que cortavam uma ou outra palavra, uma sílaba, etc. E deixou, em alguns momentos, a leitura um pouquinho complicada de ser realizada, né? Que era um trabalho que precisava ser um pouquinho mais bem feito. E depois é o próprio trabalho de impressão, porque realmente quando você pega aqui o livro, né, do Pipoca e Nanquim, o preto é preto mesmo, bicho. Chega, dói no olho de tão preto, que são as folhas e tal. E aqui, o preto parece que ele não está muito calibrado, aí às vezes nem é preto, fica mais parecendo um cinza. Aí, também devido ao tipo de papel e pelo fato de ser uma história em preto e branco, em alguns momentos você está lendo uma página, dá para ver o que aparece no outro lado, e olhe que o papel é grosso. Então, eu acho que isso talvez deve ter sido algum problema da gráfica mesmo, né? Não sei, né? E tem alguns momentos aqui que me incomodou bastante, que eu acho que em alguns momentos eles deveriam ter feito o seguinte, ter apagado o texto todo dos balões de fala,
ter, entre aspas, talvez até criado um logotipo, um tipo de fonte específica, inspirado aqui ou baseado nas letras originais, e ter refeito os balões de fala, né? Pelo menos que é introduzido nos textos. Porque tem alguns momentos, ou pelo menos ter pedido para algum artista retocar, como é que se diz, as linhas das letras. Porque em alguns momentos aqui no gibi, entre aspas, as letras dos balões de fala, elas ficam um pouco apagadas e atrapalham um pouco a leitura, né? Eu acho que se pedisse para contratasse algum artista só para retocar assim, as letras, para ficar mais forte, né? As letras, que às vezes incomodam um pouco. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma reclamação em relação ao livro. Eu acho que é isso. Eu acho que o preto, acho que ele precisava ser mais calibrado para ficar preto mesmo, não cinza, porque como a revista em preto e branco, né, é de terror, etc., aí fica um pouquinho estranho, porque é diferente do que essas outras editoras, como a Desidéria, a Conrad, a Pipoca e Nanquim não fizeram. Não sei se é pelas gráficas que eles trabalham, não sei se por o fato desse gibi ele ter uma tiragem menor, porque ele foi proporcionado por uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, então eles tinham menos grana para imprimir esses livros, então talvez por isso o preto não tenha saído tão preto, não passou por um trabalho assim de revisão tão rigorosa. Tem essa parte que realmente eu acho que era interessante ter contratado algum artista só para, se não para refazer os balões de fala, para que pelo menos reforçasse o traço, né, a linha das letras, porque alguns balões de fala fica bem apagado, e se não fosse pelo tamanho do gibi, né, que é gigante, até dificultaria a leitura. Mas tem alguns problemas. Tem uma página aqui que ela fica duplicada. Eu acho que eles duplicaram essa página não por um erro, porque vai ver na edição original, entre aquelas páginas havia algum tipo de propaganda, de merchandising, na revista onde ela foi originalmente publicada, e aqui vai ver o Carlota, ele decidiu repetir a página, né, entre aspas, para não ficar com essa lacuna, né, etc., ou dar algum problema até na parte da edição do livro, que essa daqui é a página 27, né, a página 27, ela é repetida de novo na página 28, é a mesma página. Assim, não fica alguma página faltando, é como disse, eu acho que deve ter sido isso mesmo. Vai ver que na edição original a outra página era uma propaganda, uma coisa do tipo. Aí o editor desse volume resolveu simplesmente duplicar aquela página para não atrapalhar a leitura de você, consumidor, leitor, fã, etc. Mas realmente na hora que eu fui ler, eu fiquei, meu Deus, será que aconteceu aqui? Será que tem uma página faltando? Mas não, eu acho que foi isso mesmo. Acho que eles só duplicaram para não perder a sequência das páginas, né? Porque às vezes deixa... Porque, por exemplo, a cena que vem depois tem a página 29 e depois pula, obviamente, para a página 30. Depois tem uma cena assim um pouco mais impactante, né? Enfim, né? Mais, né, de destaque. Eu acho que o editor, né, o Carlota, ele resolveu duplicar essa página para que o leitor não perdesse a surpresa, né? De ao virar a página ter uma cena assim mais picante, né? Mais caliente. Aí eu acho que foi isso. Não foi um erro, esse erro aqui, entre aspas, foi meio que proposital. Quando tem alguns erros aqui de revisão ortográfica, o de correção ortográfica mesmo do texto, tem, entre aspas, alguns erros aqui de impressão, que eu acho que na leitura incomodou, mas o que mais me agradou é que, originalmente, como eu disse, eu li a Misa, do Eugênio Colonese, num formatinho, nas folhas de papel jornal, numa revistinha que era assim, desse tamanho, e aqui, cara, é gigante, nem sei quantos centímetros aqui tem, 30 centímetros aqui a página ou mais, é um desenho gigantesco. E tem um problema também, que é uma discrepância nas cores. Como assim? Eu não disse que era preto e branco, como é que vai ter uma discrepância nas cores? É porque em algumas páginas está bem preto mesmo, como eu disse, chega a dói no olho, e outras fica quase cinza, fica bem fraquinho. Eu acho que deve ser, obviamente, um problema, não um problema, né? Provavelmente originalmente era assim, mas eu acho que talvez se o Carlota, não sei, se tivesse mais recursos, se tivesse uma equipe assim, trabalhando junto com ele, eu acho que
A impressão que eu tenho é que essa edição aqui da Misa é, como é que se diz, é um trabalho de um homem só. É o cara que tem essa meta de publicar a obra completa, né, do Colonese sobre a Misa, né, foi reunindo. Aí eu acho que ficou com esses problemas de edição justamente por isso, né? Aí ele fecha com esse desenho aqui do Colonese, né, da Misa. Mas assim, como eu disse, tirando alguns erros, algumas falhas gráficas, né? Não dá para não comentar sobre isso, mas o importante é ter Misa de novo, né? Para eu que já conhecia poder reler, e reler nesse formato gigante, que eu não tive nunca existiu essa possibilidade antes, e depois de apresentar para os novos leitores, porque, repetindo, é interessante aproveitar esse boom, né, esse interesse crescente pelos gibis, que há agora entre os adolescentes e o público geral, e fazer esse trabalho de resgate histórico dos mestres, né, do gibi, do quadrinho aqui do Brasil, e mostrar que sim, nós temos uma tradição na produção de gibis, e é importante retrazer ou trazer de novo à tona esses mestres, para que essas próximas gerações de desenhistas, de cartunistas, de roteiristas, eles tenham material nacional no qual se esmerar, se espelhar, né? E tentar ir além do que já foi produzido aqui no Brasil. Que, repetindo, o nosso país tem esse problema crônico de, entre aspas, não resguardar e não cultuar esses nossos heróis do passado, como o Eugênio Colonese. Então, assim, o Carlota, que é o editor aqui dessa coleção, está de parabéns, mas tem esses problemas gráficos aqui na impressão, na correção e tal do texto, que eu acho que nos próximos volumes certamente serão corrigidos. E se você ainda não comprou o Misa, né, do Eugênio Colonese, compre, né? Ah, e eu esqueci, a edição também veio com uma série de brindes, veio com vários cartazes, veio com marca páginas, veio com uma porção de coisa, que eu já nem sei onde é que guardei, tá lá não, junto com os livros. Mas assim, por enquanto é só, fica aqui a recomendação, não só de leitura, é uma recomendação, acho que todo mundo assim que gosta de gibi, que gosta de artes plásticas, de literatura de terror, né, esses contos góticos, deveria ter, entre aspas, essa personagem que é icônica. E como eu disse, ela antecede várias personagens vampirescas, né, femininas, ricamente assim, erotizadas do quadrinho mundial. Como eu disse, a Misa é anterior a personagens americanas famosas, como por exemplo a Vampirella, né? Que é uma vampira do espaço, etc. Né? O Colonese é mais pé no chão. Enfim, por enquanto é só, fica a dica de leitura. Vou ficar aqui aguardando os próximos volumes da coleção integral Misa, que será concluída em 4 volumes. E fica a dica de leitura. Até o próximo vídeo e até o próximo gibi, né?